Bom, hoje nós vamos dar sequência, né, à aula de agravo do instrumento. Nós vamos trabalhar com uma segunda peça, que é uma peça que caiu no exame da ordem, e é uma peça que ela fala sobre uma ação de alimentos que foi ajuizada pela Rafaela, representada por sua mãe, Melina, porque ela era menor de idade, né? E ela ajuizou uma ação contra o pai Emerson, alegando que foi realizado um exame de DNA extrajudicial, que teria comprovado a paternidade da criança, e que a sua mãe estava desempregada, ela estava precisando de alimentos para a questão da sua sobrevivência, né? E o juiz de primeiro grau, ele proferiu uma decisão interlocutória, indeferindo o pedido de fixação de alimentos provisórios, sob dois argumentos. Ele traz um primeiro argumento de que não havia prova da paternidade, porque o exame de DNA extrajudicial não serviria, né, como prova, e de que dependeria da paternidade estar registrada no assento de nascimento da criança. Ele traz um primeiro argumento contestando a questão da validade do exame de DNA extrajudicial. E ele traz, então, um segundo fundamento para indeferir a fixação dos alimentos provisórios, que foi a inexistência de possibilidade financeira por parte do réu, porque ele estaria desempregado e estaria apenas realizando ali um trabalho informal. Então, veja que o juiz de primeiro grau ele trouxe dois fundamentos para indeferir a fixação dos alimentos provisórios. E aí o problema, na época, o problema não trazia assim, de forma tão clara qual era a peça a ser interposta, né? Então, o que dizia? Na qualidade de advogado da Rafaela, então aqui a gente já tem um delimitador, nós somos advogados da criança, da menina Rafaela, pede para vocês elaborarem a defesa cabível para a defesa imediata dos interesses de sua cliente. Então, aqui a gente já tem uma primeira diferença. Nos atuais exames da ordem, normalmente vem um pouco mais clara essa questão. Então, o que normalmente vem escrito atualmente? Vem escrito de que, como advogado do fulano de tal, interponha o recurso, então já tem uma delimitação, você já fica ciente de que você tem que optar entre um dos recursos, interpõe o recurso com a finalidade de reforma. Normalmente vem escrito isso. E ainda vem escrito que é para você excluir a possibilidade de interposição ou de oposição dos embargos de declaração. Então, veja, nós temos o que normalmente o caso do exame da OAB traz nessas hipóteses? Ele diz, eu tenho uma decisão interlocutória. O segundo delimitador que normalmente traz, explica que a finalidade do recurso que vocês devem interpor é a finalidade de reforma. Nós já temos um segundo indicativo de que seria agravo do instrumento. Terceiro delimitador, normalmente vem escrito, não cabe embargos de declaração. Então vejam, quais são as hipóteses que acabam nos restando? Nós temos uma decisão interlocutória, essa decisão interlocutória está excluída a possibilidade de oposição de embargos, porque o problema expressamente traz essa questão. Aí nos resta decidir se cabe agravo de instrumento, porque a matéria está elencada no rol do artigo 1015, ou se a matéria não está elencada no rol do artigo 1015, isso seria um indicativo de que eu deveria pedir a reforma lá como uma preliminar no recurso de apelação, tá certo? Essa questão, gente, está bem delineada para vocês? Bom, então, dando prosseguimento, eu vou passar para vocês como a gente vai fazer, então, a estrutura da peça, desse agravo do instrumento, adaptando essa peça que caiu na OAB, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Nós vamos fazer o endereçamento, né, ao excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça. A gente não vai aqui indicar qual é o tribunal. Por que a gente não vai indicar qual é o tribunal? Porque o problema não traz essa informação. Logo em seguida, nós vamos indicar o nome do agravante. No caso concreto, a agravante é a criança, porque a criança que é a titular do direito, então nós vamos colocar Rafaela, a gente não tem o sobrenome dela, a gente coloca ali 3 pontinhos, e vocês colocariam os itens necessários para a qualificação da Rafaela. Vamos explicar que ela está sendo representada por sua mãe, Melina, e aí nós vamos também
colocar toda a qualificação da Melina. Aí vocês vão me perguntar, mas professora, o problema não traz a qualificação. Vocês vão fazer o seguinte, vão escrever nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, residente domiciliado na rua, 3 pontinhos. Então, vocês vão colocar os itens necessários para uma correta qualificação, mas não vão inventar os dados, porque o problema não traz esses dados. E a gente dá continuidade, nós vamos informar que a gente está inconformado com a decisão proferida nos autos números. A gente não tem o número dos autos nesse histórico de caso, a gente só tem um indicativo do ano em que a ação teria sido ajuizada. Vamos delimitar que a ação estava tramitando perante a primeira vara de família da comarca Y e vamos explicar que aquela ação de alimentos havia sido ajuizada em face do Emerson. Nós vamos também fazer a qualificação do Emerson, levando em consideração que a gente não tem os dados, mas é obrigatório indicar a qualificação. E aí a gente passa ali a informar que a gente vai interpor o agravo do instrumento com pedido de tutela antecipada. Depois a gente já vai falar para frente por quê. Então, que eu já individualizo por que eu quero, qual o efeito que eu quero no meu recurso e vou indicar em que hipótese do artigo 1015 a decisão interlocutória se amolda. Nesse caso, se amolda a hipótese do inciso 1º. Por que isso? Porque o pedido inicial da parte era um pedido de fixação de alimentos provisórios. Está lá previsto, gente, na Lei de Alimentos, que é uma lei especial. E a jurisprudência, ela entende que a fixação desses alimentos provisórios, ela se amolda ao conceito de uma tutela provisória, de uma tutela de urgência. Então, por conta disso, o que o inciso 1º do 1015 fala? Ele diz que cabe agravo do instrumento da decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Então, a gente vai dizer que o nosso agravo tem fundamento no inciso 1º do CPC. Vamos pedir lá, então, o recebimento do recurso, que é padrão, a remessa das razões acolhendo a Câmara, né? E vamos finalizar colocando nesses termos, pede deferimento e a data, que será sempre o último dia do prazo. Bom, passada a primeira folha, nós vamos para a segunda folha de interposição, que é aquela segunda folha que eu vou endereçar para o Egrégio Tribunal de Justiça, e é realmente aonde eu vou expor as razões do meu inconformismo. Por isso que a segunda folha a gente começa lá e escreve razões do recurso. E é quando eu vou explicar o que aconteceu, qual foi o conteúdo da decisão e por que eu não concordo com o entendimento, com a conclusão que foi adotada pelo juiz de primeiro grau. E eu vou expor quais são os argumentos que devem prevalecer, quais são os argumentos que eu estou trazendo para o tribunal e que justificariam e que fundamentariam a reforma daquela decisão interlocutória. Então, em relação à segunda folha, nós iniciamos endereçando novamente para o Egrégio Tribunal de Justiça. Não vamos indicar o Estado, porque o caso não traz esses dados. Vamos colocar ali só o nome, não precisa qualificar aqui novamente, agravante, agravado, o número dos autos de origem e o número da vara. Vamos fazer ali uma pequena saudação, eméritos julgadores, e vamos começar as razões do nosso recurso. Aqui o próximo item não é uma nova página, tá? É só dividir por questão aqui de ficar visível para vocês. Então, o primeiro item é o item da tempestividade, que a gente vai continuar fazendo naquela mesma formatação que a gente fazia nos embargos de declaração, só que adaptando, porque o prazo para interposição do agravo do instrumento são de 15 dias úteis, e o artigo que fundamenta está lá no 1003, parágrafo 5º do CPC. E aí nós vamos passar a analisar o caso concreto. Quando que as partes foram intimadas dessa decisão? Veja, gente, o caso aqui, ele traz uma data antiga, né? Então, eu tomei a liberdade de trazer uma data nova para facilitar aí a elaboração da peça. Então, considerem a data da intimação como dia 30 de março. E também considerem que o prazo não estaria suspenso por questão do coronavírus. Então, vocês só vão levar em consideração os feriados. Os feriados vocês vão excluir da conta, né? Agora, a questão da suspensão do prazo e por conta do coronavírus, vocês deixem de lado. Então, vou indicar quando que iniciou o prazo, que é o primeiro dia útil subsequente,
e quando que esgota o prazo, que seria dia 22 de abril. Então, é importante que a gente lembre que os dias são úteis e nessa contagem, portanto, eu excluo os finais de semana e excluo os feriados nacionais. No exame da ordem, é importante que a gente leve isso em consideração. Eu não vou utilizar feriados locais, a OAB não vai exigir isso, e vocês não são obrigados a saber qual é o feriado, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Então, a gente exclui o que da conta? Sábados, domingos e feriados. E prestem atenção que já teve uma pegadinha no exame da ordem, que dizia o seguinte: não considere os feriados, só dizia essa informação. E aí, os alunos esqueceram que feriado não é a mesma coisa que recesso. E era uma questão que envolvia um prazo perto do mês de dezembro. E com isso, a gente tem que lembrar que dia 20 de dezembro começa o recesso do Poder Judiciário, que está previsto expressamente no Código de Processo Civil. Então, cuidado, porque muito embora às vezes o problema fale, não considere que há feriados naquele mês. Feriados é diferente de recesso. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Dando prosseguimento, nós vamos para o segundo item, que seria a indicação do nome e endereço dos advogados. Nós vamos fazer uma pequena redação ali falando que o artigo 1016, inciso 4º, determina que o agravo de instrumento indique o nome e endereço dos advogados. E aí vocês podem fazer um pequeno item. Advogado do agravante, 2 pontos. E vocês vão indicar o nome e o endereço dele. Nesse caso concreto, não tem o nome e nem o endereço. Faço como? Vocês podem escrever nome completo do advogado, 3 pontinhos. Com o escritório na rua, 3 pontinhos. Então, eu estou cumprindo o requisito que o Código do Processo Civil determina, mas eu não estou inventando dados, porque é proibida a inserção de dados que não estão presentes ali no caso, quando a gente for elaborar a peça lá para o exame da ordem. O próximo item seria o item 3, que é a síntese dos fatos. Eu vou lembrar de nominar as partes como agravante e agravado e vou fazer um breve resumo dos fatos. Eu fiz aqui, gente, pequenos itens do que eu considero importante que constasse nos fatos do problema de vocês. Então, explicar que foi ajuizada a ação de alimentos, que o nome do pai não consta, né, na certidão de nascimento, porém, que houve a realização de um exame de DNA consensualmente, ou seja, o genitor concordou em fazer a coleta do exame, e que esse exame de DNA comprovou a paternidade. Informar que a criança ela precisa, né, ela necessita de alimentos, isso é muito importante, a gente lembrar de que a necessidade da criança é presumida, isso quer dizer que ainda que eu não junte nenhuma prova dos gastos da criança, o juiz ele tem a obrigação de fazer a fixação dos alimentos, porque a necessidade, portanto, é presumida. Claro que quando eu junto mais elementos de prova dos gastos da criança, eu contribuo para que o juiz possa fazer uma fixação mais equânime. Mas ainda que eu não junte nenhum documento, ainda assim o juiz seria obrigado a fazer a fixação. Complemento de que o pai, muito embora não possua um emprego formal, ele realiza atividades informais, da qual ele ofere rendimento suficiente para contribuir para o sustento da filha. E aí vocês informam ali que a parte finaliza a sua ação de alimentos, requerendo a fixação de alimentos provisórios e definitivos no valor de 30% do salário mínimo e que ela juntou os documentos lá necessários que estão elencados na peça, tá certo? Então, a gente finaliza ali os fatos, fazendo uma pequena exposição daquilo que vocês, então, entenderem relevante. Eu sempre falo que se o aluno tem dúvida, tem dificuldade para resumir, né? O histórico é melhor constar todos os fatos, né? Quem tem dificuldade, é preferível que você utilize todos os dados que o problema traz, do que, infelizmente, acabar, às vezes, deixando de lado algum fato que seria relevante para a análise do caso.